Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelo alto privilégio que temos de nos reunirmos diante do Senhor, diante da Tua Santa Palavra, com o auxílio do Teu Santo Espírito, para recebermos de Ti a instrução, ó Pai, a boa doutrina, o destilar da Tua sabedoria sobre a nossa vida. Nós te louvamos porque, como povo do Senhor, nós desfrutamos da Tua instrução, da Tua sabedoria. Podemos conhecer a Tua vontade, podemos ser ensinados, Pai, na Tua doutrina. Te louvamos por isso. E nesta manhã, nós pedimos que o Senhor supere a nossa limitação de entendimento com o poder do Teu Santo Espírito e com o poder da Tua Palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós entendamos a Tua Palavra e que esse entendimento gere em nós o desejo de Te obedecer cada vez mais e de sermos cada vez mais submissos e fiéis ao Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um pecado que Deus não perdoa. Todos os outros pecados Deus perdoa. Mas a Bíblia fala de um pecado que é imperdoável. Muitos domingos atrás, nós passamos por Mateus 12 e no verso 31 é dito: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Esse é o chamado pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito. Mas, afinal, que pecado é esse? Do que a Bíblia está falando exatamente quando diz que há um pecado que não pode ser perdoado de forma nenhuma? Olhando para o texto de Hebreus, que é o texto que eu creio fala mais diretamente sobre esse assunto, nós veremos três lições então nesta manhã. Primeiro, o que o pecado imperdoável não é, porque como é um texto com não tanta informação, nós temos no meio evangélico muitas opiniões sobre o que seria o pecado imperdoável. Então, nós veremos primeiro o que não é. Em segundo lugar, nós veremos, com base nesse texto, o que é. E em terceiro lugar, qual é o castigo para o chamado pecado imperdoável. Então, o que não é? O que não é? Primeiro, não é incredulidade final. Às vezes se afirma que o pecado imperdoável é a incredulidade levada até os últimos momentos da vida. É alguém chegar nos últimos momentos não crendo em Cristo. Ora, é certo dizer que para uma situação assim não há salvação. O incrédulo final, aquele que chegou até o dia da sua morte sem crer em Cristo para a salvação, ele não vai ter a salvação, isso é certo. Mas a questão do pecado imperdoável, ela não se aplica neste caso, porque o pecado de que Jesus falou é um pecado que Deus decide não perdoar. É diferente da incredulidade que vai até o final da vida. O pecado imperdoável é algo que é feito e que não há perdão. Não é porque acabou a vida, é porque foi cometido um ato de fato imperdoável. Lá em Mateus 12, quando Jesus falou deste pecado aos fariseus, os fariseus não estavam prestes a morrer, eles não estavam no final da vida, eles já haviam de fato praticado este
pecado. Então, o pecado imperdoável não tem a ver com uma incredulidade final. O pecado imperdoável também não tem a ver com a negação de Cristo. Alguns creem que aquele que nega a Cristo, não aceita Jesus Cristo, cometeu este pecado. Ora, a Bíblia mostra alguns casos de pessoas que, num primeiro momento, negaram a Cristo e depois creram em Cristo para a salvação. O próprio Paulo, num primeiro momento, ele teve contato com os cristãos, não para crer em Cristo, mas para perseguir os cristãos. Pedro, na sua imaturidade, negou a Cristo 3 vezes, e estes homens, eles foram perdoados. Então, negar a Cristo, e aliás, talvez alguns dos irmãos, antes de serem convertidos a Jesus Cristo, foram expostos ao Evangelho e negaram algumas vezes, e finalmente, no tempo do Senhor, foram alcançados. Então, negar a Cristo não tem a ver com o pecado imperdoável. Uma outra opinião seria de que entristecer o Espírito Santo com pecados seria o pecado imperdoável. Também não faz sentido, porque na nossa vida, quando nós pecamos contra o Senhor, nós entristecemos o Espírito Santo. E é uma dinâmica daquele pecador, mesmo justificado, ainda ter pecados. E Deus nos perdoa. Ora, o próprio Davi, ele cometeu 2 pecados gravíssimos. Davi adulterou e matou, quebrou o 7º e o 6º mandamento. Arrependeu-se, Deus colocou arrependimento no seu coração, ele se arrependeu, foi quebrantado duramente, e ele se arrependeu, e ele é chamado depois de o homem segundo o coração de Deus. Paulo mostra em Romanos capítulo 7 a luta que o cristão tem contra o pecado. O mal que não quero, faço. O bem que quero, não faço. Então há uma luta contra o pecado. Então, de forma que entristecer o Espírito Santo não é o pecado imperdoável. Outros dizem que o cair da graça seria o pecado imperdoável. O texto que nós lemos em Hebreus fala que é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Alguns usam esse texto, inclusive, para defender a ideia de que é possível ao crente perder a salvação, cair da graça. E nós vamos analisar este texto parte a parte, mas a Bíblia como um todo mostra que é impossível perder a salvação. Que uma vez que Cristo subiu na cruz para derramar o precioso sangue, não para o mundo inteiro, mas para aqueles que o Pai o deu, para indivíduos determinados, uma vez que o sangue precioso de Cristo foi derramado pela tua vida, você perder isso seria dizer que o sangue de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, foi muito fraco. Então, aquilo que Cristo conquistou para nós não pode ser perdido. É por isso que a Bíblia, em alguns textos, mostra que o crente, uma vez salvo em Cristo, ele vai perseverar, ou Deus vai guardar a salvação dele até o final. Ora, Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse isso. Ele escreveu: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós, pecadores, começamos coisas e paramos no meio do caminho. Deus não. Deus inicia a salvação na nossa vida e Ele vai até o final. A Bíblia fala que o nome dos salvos está escrito no livro da vida. E Deus não fica lá no livro da vida apagando o teu nome toda vez que você peca. Pecou, apaga. Se arrependeu, escreve de novo. Uma vez que o teu nome foi escrito no livro da vida, ele está lá para sempre. Não há chance de você perder a salvação. Jesus Cristo deixou isso claríssimo quando disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Observe a segurança de salvação que nós temos. Aquelas ovelhas pelas quais Cristo morreu jamais se perderão, ninguém as tira da mão de Cristo. Observe Paulo escrevendo aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De forma que o crente não precisa temer perder a salvação. Uma vez que você foi salvo por Cristo, você tem a segurança de que você está salvo para sempre. Então, não é cair da graça, não existe cair da graça. O verdadeiro Filho de Deus, ele não vai cometer o pecado imperdoável, ele não vai perder a sua salvação. Este é o ponto. Isso nos leva à segunda parte. O que é então o pecado imperdoável? O que seria o pecado imperdoável? Vamos ao nosso texto. O nosso texto em Hebreus 6, verso 4, diz que é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados. O que é isso? O Novo Testamento usa essa metáfora, essa figura de linguagem de iluminação para falar do conhecimento de Deus. A ideia é que o homem sem Deus está no escuro, nas trevas, e só a palavra de Deus pode iluminá-lo. Lembra-se do Salmo 119 e 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, iluminados aqui significa que eles receberam o conhecimento que vem de Deus, o conhecimento da verdade. Eles saíram das trevas do conhecimento e puderam ser iluminados com o conhecimento de Deus. Eles receberam a iluminação do Espírito Santo para compreender a mensagem de Deus. Mas você deve estar pensando: mas pastor, isso é possível a um não eleito? Um não eleito pode receber a iluminação do conhecimento de Deus? Lá em Mateus 12, nós vemos que um pouco antes de Jesus acusar os fariseus da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele havia iluminado um bocado as pessoas ao redor. Ele havia realizado 3 milagres antes daquele fato, bem aos olhos, diante da face dos fariseus. Havia expulsado o demônio, curado a cegueira de um homem, curado a mudez de um outro homem. A multidão ficou atônita com aquelas cenas, e não foi a primeira vez que os fariseus haviam visto Jesus fazer milagres. Eles viam os milagres de Jesus em todos os momentos. Então Jesus estava se fazendo visível como Deus diante daquela geração. Os fariseus, eles estavam diante da luz que ilumina todo mundo. Eles estavam diante da iluminação, digamos, materializada, encarnada, que era o próprio Jesus Cristo. E os fariseus mesmo assim estavam negando, mas eles tinham certa iluminação. O que dizer de Saul? Saul, o primeiro rei de Israel, ele recebeu iluminação também que veio do alto. O que dizer de Judas, que conviveu durante 3 anos com Jesus Cristo? Nós diríamos que Judas não recebeu iluminação? É claro que recebeu. Estes homens receberam iluminação, certa iluminação, mas desprezaram a Deus. Então, o que significa que eles foram iluminados? Que eles receberam certo conhecimento de Deus e mesmo assim negaram este conhecimento, negaram Cristo como Messias. Em segundo lugar, o texto fala que eles provaram o dom espiritual. Dizer que os hebreus provaram o dom celestial equivale a dizer que eles ficaram limitados a um conhecimento
ou que eles, na verdade, eles tiveram um conhecimento mais profundo. Não foi apenas um conhecimento teórico, mas eles provaram o dom espiritual. Eles receberam parte das bênçãos. Ora, será que isso é possível para um não eleito, provar o dom celestial? O ponto aqui, meus irmãos, é que a igreja é o reino de Deus aqui na terra. A igreja é a agência do reino. Se você quer encontrar pessoas eleitas por Deus, filhos legítimos de Deus, você vai à igreja. E as bênçãos de Deus caem sobre o seu povo, de forma que, mesmo que haja dentro da igreja não crentes, mesmo que haja pessoas aqui que não são eleitas, elas acabam recebendo das bênçãos que Deus recebe, que Deus derrama sobre o povo da aliança. É possível então provar de algumas das bênçãos de Deus, mesmo não sendo crente. O texto continua dizendo: tornaram-se participantes do Espírito. Ah, pastor, agora não. Tornar-se participantes do Espírito sem ser crente, isso é impossível. Será que é impossível? O que dizer de Balaão? O que dizer de Saul? E o que dizer de Judas, que foi chamado para ser apóstolo? Judas, como os outros apóstolos, nada na Bíblia nos diz que Judas fosse um apóstolo de segunda categoria, que ele não fazia os mesmos milagres e os mesmos feitos que os outros apóstolos faziam. Nós sabemos pelo registro bíblico, porque nós temos a informação de que Judas era um filho da perdição, mas os apóstolos não sabiam. Judas não era um apóstolo diferente. O texto bíblico vai mostrar que de fato ele foi colocado ali para trair a Cristo, mas isso aconteceu no final. Então Judas, ele provou, ele se tornou participante de algumas operações do Espírito Santo. Mas pastor, isso é possível? É possível um não crente ter acesso a alguns dos poderes do Espírito Santo? Ora, o que Cristo nos disse em Mateus capítulo 7? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, ter acesso a certos poderes de Deus não significa ser de Deus. Saul profetizou, Judas possivelmente fez milagres, porque era um apóstolo. E estes de Mateus 7, que Jesus adverte, ele fala: nunca vos conheci. Mas eles fizeram poderes em nome de Deus, em nome de Cristo, mas eles não tinham comunhão com Deus, eles não tinham comunhão com Cristo. O texto segue falando que eles provaram a boa palavra de Deus. A pessoa que comete o pecado imperdoável foi alguém que já experimentou da palavra de Deus e já gostou inclusive da palavra de Deus. É como o povo de Israel nos dias de Jeremias, que vinha ouvir a mensagem e gostava, e comparava a mensagem a canções de amor. Só que eles apreciavam a palavra, mas a advertência era: vocês não colocam em prática. Vocês ouvem a palavra como canções de amor, como coisas bonitas, mas não praticam. E nós conhecemos pessoas que apreciam a palavra de Deus, dizem que até leem. Você fala assim: você lê a Bíblia? Não, eu leio a Bíblia, ora. Eu, particularmente, eu já conheci muitos não crentes, que quando eu pergunto: você lê a Bíblia? Não, a Bíblia, olha, todo dia eu leio a Bíblia. Algo estranho, não é? Porque se a pessoa ler a Bíblia de fato, e o Espírito Santo iluminar e tocar no coração, a pessoa se converte. Mas tem gente por aí que lê a Bíblia, que diz os mais altos elogios para a Bíblia, mas a vida continua torta,
a vida continua praticando pecados contra Deus. Então é possível ter uma apreciação, assim, literária, estética sobre a Bíblia, mas não praticar as coisas que Deus manda, continuar sendo um rebelde. Ora, nós conhecemos até ateus que conhecem a Bíblia, que dão aulas sobre Bíblia, mas o coração continua duro como uma pedra. Não são de Deus, não têm um coração de carne. Então, é possível um não eleito experimentar da palavra de Deus, gostar da palavra de Deus, como os fariseus que gostavam de ouvir a lei e se assentavam nas primeiras cadeiras da sinagoga, como o rei Herodes, que ouviu atentamente a tudo que João Batista falava, mas no final não seguiu. Por fim, o nosso texto fala que eles provaram os poderes do mundo vindouro. A palavra poderes tem uma referência direta a milagres. E quando nós olhamos para Cristo, os fariseus foram testemunhas dos milagres de Cristo, mas mesmo assim blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, o que seria, meus irmãos, o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é a apostasia. É a apostasia, que a Bíblia fala em vários textos, o pecado da apostasia. O que é o pecado da apostasia? É alguém ter acesso à mensagem de Deus, ter acesso à Bíblia, até gostar das pregações, estar dentro da igreja, receber bênçãos que vêm dos céus, porque está aqui no meio do povo de Deus, e dizer: não quero nada com esse Deus, não quero nada com Jesus Cristo. Observe que o pecado imperdoável, ele é muito mais cometido pelos chamados amigos do Evangelho. O que são os amigos do Evangelho? São pessoas que estão nas igrejas, mas estão ali porque gostam do ambiente, gostam das amizades, entendem que têm que estar próximos de Deus, mas não obedecem a Deus, nunca foram convertidos, na verdade. Eu estou aqui porque meu pai e minha mãe eram crentes e eu acho bonita essa religião. Eu estou aqui porque aqui eu tenho amizades. Eu estou aqui porque eu acho que faz bem estar perto de Deus. Mas tudo isso é muito distante de Deus. Servir a Jesus Cristo é de fato se arrepender completamente dos seus pecados e dizer: Senhor, eu sou teu e o Senhor é meu. É agarrar a Cristo como Jacó agarrou o anjo do Senhor e não o soltou enquanto não recebeu a bênção. Não é um vir ao domingo na igreja para cumprir uma obrigação, é 24 horas por dia, é acordar dizendo: Senhor, eu sou teu, eu quero fazer a tua vontade. É dormir dizendo: Senhor, perdoe os pecados do meu dia e abençoe a minha noite. É uma vida com Deus. Esta vida com Deus evidencia que você está salvo, que você é um eleito. Porque um não crente, um joio, não tem este amor, esta proximidade com o Pai. São os filhos que têm essa proximidade com o Pai. E quem são os que cometem o pecado imperdoável? Eleitos não cometem. Então você não tem que ficar com este medo: puxa, será que eu já cometi um pecado imperdoável? Que perigo, não é? Não. Filhos legítimos de Deus, eleitos, não cometem o pecado imperdoável. Os que cometem o pecado imperdoável são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, recebendo das bênçãos que Deus derrama sobre o povo, gostando das mensagens, mas não vivendo. Estão apenas apreciando, mas não têm um relacionamento de amor com Deus, de amor com Jesus Cristo. Pecam e não se arrependem, não dói a consciência, não foram convertidos. Então, este é o pecado imperdoável, é a apostasia. É você estar diante de toda a verdade e mesmo assim não estar convertido. Você estar diante de toda a verdade e você no domingo
diante de toda a verdade e dizer: olha, esse é o caminho correto. Mas nos outros dias da semana, você agir como que se você não fosse filho de Deus. Você apostatar, uma apostasia prática de não viver nos caminhos de Deus. Este é o pecado imperdoável. É diante de tanto conhecimento você negar a Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz que isso equivale a crucificar o Filho de Deus novamente. A crucificar o Filho de Deus novamente. Existe uma figura mais forte do que essa? Você crucificar a Cristo novamente? Eu não conheço. Mas aquele que despreza a operação de Deus para ter uma vida sem Deus, está crucificando o Filho de Deus novamente. Então, encerrando, o que é o pecado imperdoável? É a apostasia, é você estar diante de todo o conhecimento e viver no domingo com uma capa de crente, mas durante a semana como que se não pertencesse a Jesus Cristo, negando constantemente com seus atos, pecando voluntariamente sem pedir perdão, pecando e pecando e pecando sem arrependimento. Este é o pecado imperdoável, é a apostasia, é negar a Cristo definitivamente. Se você é um eleito, você não corre esse risco, mas nós não temos uma lista fixada aqui na igreja, enviada por Deus, dizendo: estes são os eleitos. Você tem que confirmar a tua eleição na tua vida, e você confirma com obediência, Então confirme, agarre-se em Cristo, como Jacó agarrou-se ao anjo. Agarre-se em Cristo, busque cada vez mais comunhão com Cristo, não apenas no domingo, é fácil, durante os dias da semana, porque é a santificação que confirma a salvação. Veja, a santificação não ganha a salvação, não, nós somos santificados porque fomos salvos, mas é a santificação que confirma a salvação. Porque um não salvo não busca santificação. Então, se você busca santificação, é que a boa obra já começou no teu coração. Então, busque a santificação. Que 2023 seja um ano de santificação na tua vida. Que você busque a santificação em todas as áreas. Pastor, eu quero ser uma esposa mais santa. Pastor, não, Deus, Senhor, Deus, eu quero ser uma esposa mais santa. Senhor, eu quero ser um marido mais santo. Senhor, eu quero ser um filho mais santo, uma filha mais santa. Senhor, eu quero ser um pai de acordo com a Tua palavra, uma mãe de acordo com a Tua palavra. Busque a santificação, porque quanto mais santificação você tiver, mais preocupação em não pecar, em servir a Deus, mais se confirma a eleição na tua vida. E mais longe você está dessa terrível possibilidade e deste terrível castigo que é viver longe de Deus e de uma vida de aparências, de hipocrisia, né? Os fariseus eram hipócritas, eles aparentavam santidade, mas por dentro era uma escuridade terrível. Que Deus nos livre, que Deus nos faça cada vez mais consagrados, apegados, que esse seja um ano de nós buscarmos com todas as forças a santificação na nossa vida, e assim nós teremos a bênção de Deus e a confirmação de que estamos salvos para todo sempre. Que Deus assim nos abençoe. Amém.